quanto lhe seja possível, abra comigo a sua Bíblia. No livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, encontre o capítulo 3, leremos a partir do versículo 16. Livro do Evangelho. Livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 3, verso 16. Depois entraremos no capítulo 4. Minha gratidão a Deus pelo privilégio de poder retornar a esta casa e mais uma vez poder falar a palavra de Deus a uma DEC. Parabenizá-los por esses 45 anos. Que Deus em Cristo continue os multiplicando, os engrandecendo e abençoando-os. Deixar registrado minha palavra de gratidão a Deus pela vida da liderança maior da igreja, pastor Carlos Roberto Silva. Deus continue lhe dando saúde e abençoando a sua família. Agradecer aqui evangelista Will, sua esposa irmã Débora. Obrigado pelo carinho, pela lembrança. É sempre muito honroso falar a palavra de Deus aqui na UMADEC. Os demais líderes, a todos, que Deus em Cristo vos abençoe. Aos amigos que aqui estão, pastor Rodrigo, pastor Adriano Moraes, Deus abençoe de uma forma tremenda e especial. Minha esposa que me acompanha, Deus continue abençoando. Evangelista Eli, prazer estarmos juntos. Irmão Jeová, Deus abençoe. Eu tenho aqui 3 livros que escrevi, 2 livros no campo da homilética, 2 livros sobre pregação. Eu tenho a pregação de Jonas, uma análise do sermão mais breve da história. O sermão de Jonas foi o sermão mais curto. No hebraico, ele só tinha 5 palavras. Jonas não queria que ninguém se convertesse, mas o resultado da pregação não depende do pregador. O resultado da pregação depende de Deus. O pregador prega e é Deus quem cuida do resultado. E o resultado foi extraordinário. A pregação de Jonas. O outro livro é o Discurso de Pedro, uma análise do sermão que ganhou 3.000 almas. Segredos do pregador e da pregação que ganhou 3.000 almas para Jesus. E este que escrevi junto com a minha esposa, Marta ou Maria. Por que escolher uma se você pode ser o melhor das duas? Aqui você vai aprender a servir como Marta e a adorar como Maria. Custa apenas R$20 qualquer livro, levando o kit com os 3 livros, se você só paga 50, ok? Então depois do culto procure ali o irmão Jeová, ele estará atendendo os irmãos. Mateus capítulo 3, verso 16, se eu posso ler, diga amém. Vamos de pé. Vamos de pé. Reverência à palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho contentamento. A seguir, diga forte, a seguir. Foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E
depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, diga forte, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, diga forte, está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo, diga forte, o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que nunca tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram anjos, diga forte, vieram anjos, e o serviram. Amém. Podem sentar. Meus amados e queridos irmãos, o texto que nós lemos é conhecido, e é bom quando nós lemos um texto conhecido, porque nós passamos a conhecê-lo ainda mais. Está contextualizado com o batismo de Jesus e com a sua tentação no início do seu ministério. Aqui Jesus está com aproximadamente 30 anos de idade. Ezequiel começou o ministério com 30. José começou a governar com 30. Davi começou a reinar com 30. E Jesus também inicia o seu ministério aos 30. Neste tempo, João Batista apareceu no deserto, também com aproximadamente 30 anos, iniciando o seu curto e meteórico ministério, pregando no deserto batismo em água para arrependimento de pecados. E o texto diz que Jesus dirigiu-se até o Jordão a fim de ser batizado por João Batista. Ali Jesus passou a ser contado com os pecadores, porque batismo era para pecador. A partir do momento que Jesus desce as águas, ele passa a ser contado com os pecadores. E quando Jesus saiu da água, Mateus diz que o céu se abriu. Porém, Lucas acrescenta um detalhe muito importante. Capítulo 3, verso 21 do Evangelho segundo Lucas, diz que quando Jesus saiu da água, ele retirou-se para um lado e começou a orar. E enquanto Jesus orava, aí sim,
o céu se abriu. Porque o que abre o céu não é pregação. O que abre o céu não é adoração. O que abre o céu não é revelação. O que abre o céu ainda é oração. A oração é a chave que abre o céu e fecha o céu. Os céus não se abriu e fechou porque Elias pregou. Os céus não se abriu ou fechou porque Elias profetizou. O céu se abriu porque Elias orou. A oração é a lenha sobre o qual arde o fogo do Espírito Santo. Sem lenha o fogo se apaga. Bancos sem oração fazem púlpitos sem poder. Jesus foi batizado, retirou-se para um lugar e ali orava. E enquanto Jesus orava, o céu se abriu. Se você orar, o céu se abrirá aqui esta manhã. Diga aí para o seu vizinho: se você orar, o céu vai se abrir. E quando o céu se abriu, assim como uma pomba, não é que o Espírito Santo veio em forma de pomba, não, tem que ler direito. Assim como uma pomba pousa sobre o galho de uma oliveira, assim o Espírito Santo veio e pousou sobre Jesus, a oliveira verdadeira. E quando ele pousa sobre Jesus, ungindo, cumprindo-se Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para evangelizar os pobres, para curar os enfermos e para proclamar liberdade aos cativos. A Bíblia diz que uma voz do céu bradou dizendo: este é o meu filho amado, e eu estou contente com ele. Três verdades: Jesus está ungido, ele é filho de Deus e Deus está contente com ele. Quem aqui já foi ungido pelo Espírito Santo? Levante a mão. Quem aqui é filho de Deus? E quem aqui anseia pelo contentamento de Deus? Levante a mão assim. Jesus é ungido pelo Espírito Santo, ele é declarado filho de Deus, e Deus está contente com ele. E eu te pergunto, qual o resultado disso? Qual o resultado da unção? Qual o resultado da filiação? E qual o resultado do contentamento de Deus? Colônia de férias? Não. Deserto. O resultado imediato da unção, da filiação e do contentamento do Pai foi o deserto. Não há nenhum intervalo entre a glória do batismo e a tentação do deserto. O deserto foi um resultado, uma consequência imediata da unção, da filiação e do contentamento. Se você tem unção, se você é filho de Deus e Deus está contente com você, parabéns, o deserto te espera. Deserto não é para quem não tem unção,
Porque quem não tem unção não aguenta deserto. Deserto é para quem tem unção. Deserto não é para filho do diabo. Filho do diabo não entra em deserto. Deserto é para quem é filho de Deus. Deserto não é para quem desagrada o Pai. Eu acho que esse ar aqui está mandando minha voz embora. Deserto não é para quem desagrada o Pai. Pastor, eu não vivo deserto. É sinal que você não tem unção, que você não é filho de Deus e que você não está agradando o Pai. Porque quem tem unção, quem é filho de Deus e quem agrada o Pai, passa por deserto. Me ajude a pregar, você prega melhor do que eu. Diga aí para o seu vizinho: você é filho de Deus? Deus está contente contigo? Parabéns, o deserto está te esperando. Mas fique tranquilo, Deus não vai permitir que você entre no deserto sem antes que o seu espírito venha sobre a sua vida, porque não há garantia de sobrevivência no deserto se não se está debaixo da unção do Espírito Santo. Ele é ungido, ele é filho e ele agrada ao Pai. Consequência disso, deserto. O mesmo Espírito que pousa sobre Jesus como uma pomba, agora na força de uma águia, o leva, o conduz para o deserto. Só que tem um detalhe: Jesus já estava no deserto. Apareceu João Batista pregando arrependimento de pecados e batizando em água. Aonde? Aonde? Deserto. Então Jesus já estava no deserto, sim ou não? E como que o Espírito Santo levou para o deserto, se ele já estava no deserto? Assim é a nossa vida, de deserto em deserto. Sai de um deserto, entra em outro deserto. Mas quando a trombeta tocar, a gente vai entrar na terra prometida. Só que há uma diferença entre o deserto que Jesus estava e o deserto que ele foi. O deserto que ele estava era o deserto da Judéia, e o deserto que o Espírito Santo levou ele era o deserto de Jericó. Qual a diferença entre o deserto da Judéia e o deserto de Jericó? É simples. O deserto da Judéia era o deserto de Deus, e o deserto de Jericó era o deserto do diabo. Jesus está saindo do deserto de Deus e está entrando no deserto do diabo. Ele não vai confrontar o diabo no deserto de Deus. Ele vai confrontar o diabo no deserto do diabo. Porque ganhar em casa é bom, agora ganhar na casa do adversário é melhor. Porque isso aqui, ganhar em casa é bom, agora ganhar no território do adversário é melhor.
Não entendi, pastor. Vai entender. Não é o diabo que vai invadir o nosso deserto, somos nós que vamos invadir o deserto dele. Não é o diabo que vai invadir a igreja, é a igreja que vai invadir o inferno. Quem está entendendo essa palavra, levante a mão. Não é você que terá o seu território invadido, somos nós que vamos invadir o território do diabo. Se prepara para entrar nas bocas de fumo, se prepara para entrar na Cracolândia, se prepara para entrar no terreiro de Macumba, porque nós não vamos ficar na retaguarda, nós vamos atacar, nós vamos avançar, nós vamos vencer o diabo. É no território dele. Só que tem um detalhe: ninguém vai para o deserto para se encontrar com o diabo. Deserto não é lugar de se encontrar com o diabo. Deserto é lugar de se encontrar com Deus. Os judeus acreditavam que o deserto era o único lugar silencioso o bastante para se conseguir ouvir a voz de Deus. Então Jesus não foi para o deserto para se encontrar com o diabo. Ele foi para o deserto para ficar a sós com Deus, mas acabou ficando a sós com o diabo. E o texto diz que depois que ele jejua 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Não foi um jejum de água, que o corpo humano não suporta mais de 3 dias sem líquido. Foi um jejum de comida. E o máximo que um corpo humano consegue ficar sem comida é 40 dias. Essa fome aqui não é apetite, essa fome aqui mata. Quem já fez jejuns prolongados sabe que nos primeiros 3 dias dá muita fome. Passou 3 dias, você se acostuma, mas depois de 40 dias a fome volta. E quando ela volta para matar. Tendo jejuado 40 dias, 40 noites, teve fome. E então, depois de 40 dias, aparece no deserto o diabo. Não, o texto diz o tentador. Já viu algo tentador feio? Já viu algo tentador horrível? Se é tentador, é bonito. Se é tentador, é cheiroso. Se é tentador, é gostoso. Se é tentador, é bom. Depois de 40 dias, aparece no deserto o que, pastor? Um anjo de luz. Pois a Bíblia diz que o diabo pode se disfarçar até mesmo de anjo de luz. E cá para nós, depois de 40 dias de jejum, o mínimo que o crente imagina é que Deus vai mandar um anjo, sim ou não? No mínimo. Teve um dia que eu dobrei o joelho num quarto de hotel, meia-noite, e disse: só me levanto quando o Senhor aparecer aqui pessoalmente. 1 hora, nada. 2 horas, nada. 3 horas, nada. 4 horas, eu disse: Deus, pode ser um anjo. Orei 4 horas, já queria um anjo. Imagine 40 dias de jejum. O mínimo que você espera é que Deus mande um anjo. E o anjo veio. E ele veio bonito, formoso, brilhoso. Ele veio como um anjo de luz, uma figura tentadora. E diz: parabéns, 40 dias de jejum, eu vim trazer sua vitória.
Eu vim trazer sua bênção. Estou de posse da sua resposta. Deus me mandou aqui para servir o filho dele. Agora, só para mim ter certeza que eu não errei o endereço, que eu vim na pessoa certa. Se tu és o filho de Deus, me prova. Transforma essas pedras em pães, e aí eu vou saber que tu é o filho de Deus. Jesus olha e diz: está escrito. Diga forte: está escrito. Grave isso: está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra aqui não é logos, palavra escrita. A palavra aqui é rema, palavra dita. Jesus não estava se referindo ao que estava escrito, ele estava se referindo ao que Deus havia dito. E o que Deus havia dito 3 versículos antes: este é meu filho. Ei, se Deus já falou que você é, quem é Satanás para dizer que você não é? Pega na mão desse crente, à sua direita e à sua esquerda, dá uma chacoalhada para ele acordar e diga: você não precisa provar nada para ninguém, porque o céu já se abriu e o Pai já bradou lá em cima: este é. Quem é? Não precisa dizer que é. Quem é? Não precisa mostrar que é. Quem é? Não precisa provar que é. Não é você que vai dizer quem você é. É Deus quem vai dizer quem é você. Quem tem não precisa dizer que tem. Quem faz não precisa mostrar que faz. Não é você que vai se aparecer, é Deus quem vai te revelar. Tem gente que gosta de se apresentar, só que quanto mais você se apresenta, mais você impede de Deus apresentar você. E o bom não é quando a gente se apresenta, o bom é quando Deus apresenta a gente. Está escrito. Grita: está escrito. Está escrito. Aí Jesus cita um versículo lá de Deuteronômio: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí olha o verso 5: então o diabo, espera aí, não era tentador? Verso 3 diz: então o tentador. No 4 Jesus diz: está escrito. No 5, então o diabo, a máscara caiu. Vou melhorar. Só foi Jesus citar um versículo. Ele chega disfarçado, ele chega camuflado,
Ele chega enfeitado, fingindo ser um anjo de luz. Só foi Jesus dizer: está escrito, que a capa caiu, a máscara caiu, a identidade falsa caiu por terra. Por que, pastor? Porque aonde tem está escrito, Satanás não fica escondido. Aonde tem está escrito, o diabo não fica camuflado. Aonde tem está escrito, a máscara cai, a capa cai, porque a palavra revela quem é quem. Tem igreja por aí que só tem revelação, mas não tem está escrito. Só tem profecia, mas não tem está escrito. Só tem pula-pula, corredor de fogo, mas não tem está escrito. Nessas o diabo entra, senta, sobe no púlpito, canta, prega, rodopia e sapateia no poder. Mas aonde tem está escrito, o diabo não fica escondido, Satanás não fica camuflado. As obras do diabo são desfeitas. Eu não sei se você está percebendo, mas é manhã de guerra, é manhã de batalha. E nós não vamos perder para o diabo. A máscara vai cair, a capa vai cair, a palavra revela quem é quem. Diga para alguém do seu lado assim: hoje a palavra vai revelar quem é quem na casa do Senhor. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí ele puxa a identidade luciférica, o chifre aparece, ele pega o garfo de 3 pontas que estava escondido e diz: eu sou o diabo. Jesus diz: eu já sabia, porque pai que é pai não dá pedra em lugar de pão. Pai que é pai dá pão em lugar de pedra. Então o diabo levou a cidade santa. Foi-se o tempo que o diabo levava para balada, para boate. Foi-se o tempo que o diabo tirava a crente da igreja. Ultimamente ele está elevando com um evangelho falso, com uma teologia da prosperidade falsa. Vem como está e fique como quiser. Vem para a igreja e pare de sofrer. Vem que você vai ficar rico. Vem que vai ficar milionário. Aí ele leva para a balada gospel, para a boate gospel, para o bar gospel, para a festa country gospel, para o carnaval, e enche. É o diabo que está levando, é o diabo que está trazendo. Parece que é só colocar gospel que o pecado não é mais pecado. É só colocar gospel que pecado não é mais pecado, que bar não é mais bar, que boate não é. Ei, pecado é pecado, adultério é adultério, boate é boate, cerveja é cerveja.
O diabo está fazendo boate gospel, balada gospel, festa country gospel, forrozão gospel, bar gospel, carnaval gospel. Ele também está fazendo o inferno só gospel, para colocar crente que não gosta disso aqui, ó. Palavra. O que traz crente para a igreja é a palavra. O que segura crente na igreja é a palavra. O diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. O diabo também conhece a Bíblia. Porque está escrito. Aí ele cita o Salmo 91, verso 11: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde. Só que ele não cita a parte do texto que diz: em todos os teus caminhos. Ei, ele dá ordem aos anjos para te guardar, mas só se você estiver no caminho. Se jogar de cima de pedra é caminho? Não, mas eu tenho promessa. Se joga de cima do prédio para ver. Não, mas eu tenho promessa. Ele manda anjo. Se joga na frente da carreta para ver. Sai do caminho para ver. O texto diz: ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, para que te guarde, vírgula, em todos os teus caminhos. Essa parte o diabo não cita. Ele cita o texto pela metade. É só a parte do texto que lhe convém. Aí ele pula o em todos os teus caminhos e cita o 12. Aí no 12 ele não tira, no 12 ele acrescenta. Ele diz: para que nunca tropeces em nenhuma pedra. O texto do Salmo 91, verso 12, não diz nunca. Porque tem dia que a gente acaba tropeçando mesmo. A nossa vida não é isenta de problemas, de quedas, situações. Mas o diabo diz: nunca tropeces em alguma pedra. Então o diabo, ele prega desse jeito. Ele oculta a parte que não convém em todos os teus caminhos e acrescenta ao texto a parte que lhe convém, para que nunca tropeces. O diabo é o tipo de pregador que só prega o que o povo quer ouvir. Eu não vim aqui pregar o que você quer ouvir, vim pregar o que você precisa ouvir. Eu não vim pregar o que você quer ouvir, vim pregar o que Deus quer falar. Pregue somente a Bíblia e toda a Bíblia. O pregador não tem que se preocupar se a igreja vai gostar, ele tem que se preocupar se a igreja vai entender. Quantos estão entendendo a palavra de Deus aqui esta manhã? Mas sabe o que é tremendo, Adriano? Fique em pé aí e abre aí no Salmo 91. Por que, pastor? Segura. Satanás cita o 11, omite uma parte. Cita o 12, acrescenta uma parte. Mas sabe o que é tremendo? Ele não cita o 13. Ele cita o 12, ele cita o 11, mas não cita o 13. Por que será que ele não cita o 13?
Lê aí o 13. Colocará debaixo dos pés quem? Quem? E quem é a serpente? Ele cita o 11, cita o 12, mas não cita o 13. Mas se ele conhece o 11, se ele conhece o 12, ele também conhece o 13. E no 13 está escrito: calçarás o leão e a áspide, pisarás o leãozinho e a serpente. O futuro dele é debaixo dos teus pés. O futuro dele é debaixo dos teus pés. Paulo diz: sem breve, o Deus de paz esmagará a Satanás é debaixo dos vossos pés. Deus vai colocar os teus problemas é debaixo dos teus pés. As tuas lutas é debaixo dos teus pés. Aquilo que te afronta, te amedronta, Deus vai colocar é debaixo dos teus pés. Aí Jesus olha para ele e diz assim: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele cita o segundo versículo. E quando ele cita o segundo versículo, o verso 8 diz que então o diabo ainda o levou a um monte muito alto. Diga forte: monte muito alto. Percebeu que o diabo só leva para cima? Percebeu que o diabo só leva para lugares altos? Pináculo do templo, lugar alto. Monte, lugar alto. Cuidado com essas massagens que te jogam para o alto. A estratégia do diabo é levar o homem para o alto. Você nunca vai ver o diabo levando para a cova dos leões. Você nunca vai ver o diabo levando para a fornalha de fogo. Você nunca vai ver o diabo levando para o vale de ossos secos, para a casa do oleiro. Quando o diabo leva, não leva para baixo, ele leva para cima. Mas lá em cima ele diz: se joga, se mata, se arrebenta. Então o diabo leva para cima para derrubar. Deus leva para baixo para levantar. Vou repetir para ver se você aumenta, glória. O diabo levanta para derrubar. Deus derruba para levantar. Quando o diabo levanta, ele mesmo derruba. Mas quando Deus levanta, não tem capeta que derruba aquele que Deus levantou. Quem crê que Deus vai te levantar, levante a mão lá em cima. Só quem crê que Deus vai te levantar. Quem vai te levantar não é o diabo. Quem vai te levantar não é o Instagram. Quem vai te levantar não é o Facebook. Quem vai te levantar não é o YouTube. Quem vai te levantar não é marketing, não é mídia. Quem vai te levantar é Deus. É Deus. É Deus. É Deus. É Deus que vai te levantar. Levou a um monte muito alto.
e disse: tudo isso que você está vendo eu te darei, se prostrado me adorares. Eu sinto graça. Por quê, pastor? O diabo está oferecendo todos os reinos do mundo e a glória deles por um minuto da adoração de um crente. Eu vou dizer algo aqui, depois que eu dizer isso, você nunca mais vai vir para o culto, vai ficar calado. Por quê, pastor? A sua adoração, ouvi um eita Deus aqui do lado. A sua adoração é tão valorosa, esse meu Deus aí é tão poderoso, esse eita glória é tão potente, essa mão levantada aí tem tanto poder, que o diabo pagaria todos os mísseis do mundo, todas as ogivas nucleares que a Rússia e a América têm, e todo o PIB da Europa, por um minuto da sua adoração. Aqui, o teu glória é mais forte do que míssil, o teu glória é mais potente do que bomba nuclear. Abre a boca e adora. Glória. Porque tem crente que não dá glória nem se o pregador der $1. Satanás pagaria todos os reinos do mundo e a glória deles por um minuto da sua adoração. E sabe por que ele fica tão nervoso? É porque o que ele pagaria todos os reinos do mundo e a glória deles para ter, Deus tem de graça todo dia. Satanás está dizendo: me adora que eu te dou. Deus está dizendo: se eu der, adora. Se eu não der, adora do mesmo jeito. Vou repetir isso aqui: se ele der, a gente adora. Se não der, a gente adora do mesmo jeito. Se abrir, a gente adora. Se fechar, a gente adora. Se curar, a gente adora. Se não curar, a gente adora. Deixa eu ver quem adora a Deus, independente das circunstâncias. Então, pelo amor de Deus, joga a mão lá em cima e dê um minuto de adoração. E enquanto você adora, receba unção, receba graça, receba batismo, receba poder, receba a porta aberta.
te darei, se prostrado me adorares. Eu estou pregando para 2 tipos de crente aqui. Quantos tipos? Eu estou pregando para crente Jacó. Diga Jacó. E estou pregando para crente Abacuque. Diga Abacuque. O crente Jacó é o crente Si. Jacó chegou para Deus em Betel e diz assim: se me der roupa para vestir, se me der pão para comer. Alguém entendeu aqui? Se me der ouro e prata, se me guardar na viagem, se me dar vida e saúde, tu serás o meu Deus e eu te adorarei. É o crente Si. Agora o crente Abacuque não é o crente Si, é o crente ainda. Ainda que a figueira não floresça, ainda que os currais não haja nada, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, todavia adorarei, 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 eu me alegrarei nos... Só os crentes abacuques, levante a mão e abra a boca e enche esse lugar de adoração. Respondeu Jesus: também está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele, só a Ele, só Ele, e mais ninguém. Só Ele, só Ele adorarás e prestarás culto. Nabucodonosor levanta uma estátua, 60 côvados de altura, 6 côvados de largura, contrata uma banda de 6 instrumentos e diz: quando a música tocar, adorem a imagem que levantei. 60 de largura, altura, primeiro meia. 6 de largura, segundo meia. 6 instrumentos, terceiro meia. Forma que número? 666. A deusa Ista era o número 600. O deus Bel era o número 60. E o deus Marduk era o número 6. Este culto aqui era o culto aos ídolos da Babilônia. O deus Bel, no Novo Testamento, é chamado de Belzebu, o maioral dos demônios. Marduk tinha rosto de homem, tinha corpo de homem, rosto de leão e 4 asas, e era chamado de querubim. Era o próprio Satanás. Aquele culto era o culto a Satanás. O número 6 da altura, da largura e da quantidade de instrumentos era o número do homem. Então aquele culto era o culto aos ídolos
era o culto aos homens e era o culto a Satanás. O que Nabucodonosor não sabia é que Sadraque, Mesaque e Abednego era crente. E crente não adora homens, crente não adora imagem, e nem tampouco a Satanás. Crente só adora só o teu Deus adorarás, e só Ele prestará cultos. Aí Jesus olha para Satanás, depois de vencê-lo com 3 armas. Quantas armas? Jejum, oração e palavra. Para vencer o diabo, Jesus, que é Jesus, precisou de oração, jejum e palavra. E tu aí achando que vai vencer sem oração, sem jejum e sem palavra. Aí o texto diz que Jesus olha para o diabo e diz: sai, Satanás, retira-te. E o diabo fugiu. Pela segunda vez, diga assim para alguém: não é você que vai fugir do diabo, é o diabo que vai fugir de você. Resistir ao diabo na fé, e ele fugirá de vós. Lembra que eu disse que depois de 40 dias jejuando e orando, o mínimo que Jesus esperava era que Deus mandasse um anjo? Quem lembra? Quem lembra? Aí veio Satanás na frente, disfarçado de anjo. Jesus cita um versículo, a máscara cai e diz: eu sou o diabo. Jesus cita mais 2 versículos e ele sai. Quando ele sai, a Bíblia diz: então vieram os anjos. Quem crê que este lugar já está cheio de anjos? Tem um anjo para mim, tem um anjo para ti. Vou repetir: tem um anjo para mim, tem um anjo para ti. Ninguém pega a bênção do outro, ninguém pega o milagre do outro, ninguém pega a providência do outro. Tem anjo aqui para todo mundo. Quem crê que Deus já mandou? Vieram os anjos e o serviram. Quantos versículos Jesus citou? Quantos? 3. Os 3 versículos que ele citou, todos eles estavam em apenas um livro, Deuteronômio. Aí eu te pergunto: se Jesus venceu o diabo com apenas um livro, o que é que você não faz com 66? Quem trouxe? Quem trouxe? Quem trouxe? Quem trouxe? Quem trouxe? Quem trouxe? A Almadec está armada. A juventude assembleiana está armada. Levante a mão só quem trouxe o calibre 67. Fica em pé. E aqui eu termino. Como foi que Jesus entrou no deserto?
com o Espírito Santo pousando sobre ele. Eu disse o quê? Diga: sobre ele. Ele entrou com o Espírito Santo como? Mas olha como ele saiu. Lucas 4:1. Então Jesus, cheio, a metade pegou, vou repetir. Ele entra com o Espírito Santo sobre. Vamos lá. Ele entra com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Mas olha como ele saiu. Então Jesus cheio do Espírito Santo. Ele entrou com o Espírito Santo sobre e saiu com o Espírito Santo dentro. Porque para receber o Espírito sobre tem que ser batizado nas águas, mas para receber o Espírito dentro tem que passar pelo deserto. Levante a mão que eu vou profetizar. Depois desse deserto, você nunca mais vai ser o mesmo. Depois desse deserto, você nunca mais vai ser a mesma. Levante a mão, seja cheio. Frente. Só quem quer sair desse deserto cheio, corre. Só quem quer sair desse deserto cheio. Só quem quer ser cheio do Espírito. Só quem quer ser cheio da unção, cheio da graça. Só quem quer mais de Deus, mais do Espírito. Vem. Você tem 10 segundos para correr aqui na frente. Só quem quer ser cheio. Você vai sair desta daqui. Você vai sair dessa consagração melhor do que quando você entrou. Quem entrou vazio vai sair cheio. Quem entrou fraco vai sair forte. Quem entrou falando em português vai sair falando em outras línguas, em línguas estranhas. Fecha os olhos, coloque a mão no seu coração. Há uma nuvem de glória, há uma nuvem de graça, há uma nuvem de poder. A igreja estende a mão aqui para frente. Os obreiros estão convidados a descer, impor as mãos e orar. E aonde vocês colocarem as mãos, haverá batismo, haverá renovo, haverá cura, haverá graça,